Ah, Gixson, nossa, quanto número, quanta tabela, que loucura e tal. Ó, então vamos lá, vamos desfazer aqui, eu vou dar um Ctrl Z para refrescar a memória, tá? Vamos lá, Ctrl A, selecionei todos os objetos. Quero entender quais os parâmetros que ele está aplicando no meu bordado. É isso aqui, tá? Você não precisa mudar igual eu fiz aqui esses parâmetros, né? Porque se é automático, vai bastar você alterar a porcentagem. Então, quando você altera para 80%, ele pega dessa tabelinha aqui e aplica 80%. Por exemplo, objetos muito estreitinhos, o que ele vai fazer? Vai pegar 80% do valor de 0,54 milímetros e vai aplicar somente para objetos cuja a distância entre os pontos A e B são igual a 0,10. Objetos de 2 milímetros, ele vai aplicar 46 milímetros de densidade e assim por diante. Então, para cada distância entre os objetos, ele vai aplicar uma determinada densidade. Ah, Gixson, mas eu posso alterar todos esses parâmetros? Pode, se você quiser, você pode vir alterando conforme a sua necessidade. Só que, sinceramente, eu nunca utilizei de fazer essas alterações aqui nessa tabela. Nunca foi preciso eu fazer essas alterações. Por quê? Por que não foi preciso? Porque eu não gosto de trabalhar com esses parâmetros aqui. Agora, Gixson, qual é a vantagem? Primeiro eu falei lá do método que eu gosto, que é trabalhar com a densidade fixa. Eu falei qual é a desvantagem, né? A desvantagem é que, como já dito, se você colocar valores de densidade fixa e não automática, significa que você, quando aumentar e diminuir, você não vai ter alterações de densidade nos objetos conforme, às vezes, é necessário fazer. Então, você vai ter que pegar um objeto, por exemplo, uma bicicletinha que você fez com 8 centímetros, eu quero o mesmo objeto, a mesma bicicleta, agora com 16. Você vai ter que sair mudando tudo de novo, as densidades, porque a densidade que você aplicou para um objeto pequeno não se aplica para um objeto grande e vice-versa, tá? Então, essa é a desvantagem do método que eu prefiro trabalhar. E qual é a vantagem, então, Gixson, do espaçamento automático? É o inverso. É justamente o fato de quando você aplicar o espaçamento automático, por conta de que ele segue essa tabelinha aqui, ele vai compensar, ou seja, ele vai aplicar a quantidade de pontos, ou seja, a densidade dos pontos nos objetos, de acordo com o tamanho dos objetos. Então, se você tem uns objetos mudando de tamanho, ou seja, o objeto que antes tinha 2 milímetros, agora ele passa a ter 8, ele automaticamente vai estar amparado dentro dessas variações de espaçamentos que a gente tem aqui. Tá? Então, por isso que a vantagem de usar o espaçamento automático. Então, eu falei qual é a desvantagem de utilizar o espaçamento fixo. Tá? Eu prefiro, porque eu tenho controle, eu sei exatamente qual é a densidade que vai acontecer no final. Mas eu também tenho entendimento sobre as consequências disso. Eu sei que eu não posso simplesmente fazer um bordado no tamanho, definir as propriedades de densidade de ponto e depois aumentar e não fazer uma análise para saber se aquele resultado vai ser importante, aquela aplicação de ponto. Normalmente eu pego um desenho e quando eu quero duplicar, fazer bem maior, 2 vezes maior ou metade do tamanho, eu tenho que reconsiderar a aplicação dos pontos todinhos. Tá? Eu sei que isso vai me dar trabalho, eu sei que isso também se faz necessário, mas eu ainda prefiro do que utilizar espaçamento automático.